Fala, tropa, tô na área para trazer as análises desse sabadão que, além do futebol, como vocês estão vendo aqui do lado, europeu, né, nós teremos também muitos jogos dos estaduais, como por exemplo Flamengo e Vasco nesse sábado, nós temos Fortaleza, Atlético Paranaense. Cara, eu vou comentar muitos jogos aqui para vocês, tá, de estadual, jogos da Europa, das principais ligas, né, Premier League, italiano, La Liga. Tem jogos que eu também vou orientar aqui vocês como trabalhar esses jogos da Champions League, direcionando no mercado, mas também levando para o ao vivo, tá? Então fica aqui até o final porque, velho, eu vou trazer muitas análises, muitas bets, tá? Que vai te ajudar a ser mais assertivo e lucrar mais, tá? E como vocês já sabem, ao longo do vídeo eu sempre deixo apostas que eu faço, inclusive vai ter aposta no clássico, que eu acredito que vocês já sabem até no que nós vamos fazer, que a gente vem fazendo com regularidade, vem dando muito dinheiro pra gente, colocando muito dinheiro no nosso bolso, tá? Mas fica até o final do vídeo. Lembra agora, já faz isso agora, velho. Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito, tá? Todos os dias tem análises como essa, inclusive amanhã vai ter Corinthians e Santos, na segunda São Paulo e Palmeiras, né? Jogos grandes que nós teremos nos estaduais. Então já se inscreve aqui, já curte o vídeo, né? A única coisa que eu peço para vocês é que curta o vídeo. Curta o vídeo, é até chato estar falando aqui toda hora para curtir o vídeo, mas é a única coisa que eu peço para vocês, velho. Eu faço esse vídeo aqui, tiro um horário do meu dia para poder gravar esse vídeo com análise aqui, para poder ajudar, né? Gratuitamente. Então a única coisa que eu peço realmente é curte o vídeo, deixa o like, que você me ajuda a crescer, beleza? Vamos embora, vou começar com as análises, lembrando também que na descrição está o link para você entrar no Clube dos 5%, caso você não esteja. O clube é onde eu mando todas as minhas bets de pré-jogo, ao vivo, NBA, futebol, tudo que eu faço, beleza? Vamos lá. Galera, antes de começar aqui, a já compartilhar algumas apostas para vocês, eu quero falar dos jogos que eu deixei pro ao vivo, tá? Porque foram jogos dos times da Champions. Por exemplo, Borussia Dortmund empatou em casa e aí vai ter um confronto contra o Lille, que também tá aqui, eu deixei pro ao vivo, fora de casa. Então eu ainda não tenho, eu pesquisei aqui, mas ainda não encontrei se os times, né, tanto o Borussia Dortmund contra o Lille, vai entrar com o time titular nesse confronto, por conta da Champions League. Então, pelo fato de não saber se vai entrar com o time titular, eu deixei aqui para levar pro ao vivo, tá? Mas tanto o Borussia Dortmund, que está pagando aqui 1,53 contra o Augsburg, quanto o Lille, né, são favoritos para esse confronto. O Lille está pagando até 1,40, então mesmo que vá com o time titular, o ideal é esperar no ao vivo, né, para pegar uma cotação melhor. Já o Borussia Dortmund também é favorito, melhorou muito depois da saída do técnico, mas é um jogo que eu gosto muito de aplicar o mercado de gols ao invés de aplicar a vitória do Borussia Dortmund. Apesar do Augsburg ser um time bem retranqueiro, né, na Bundesliga, é o único time que joga de maneira reativa na Bundesliga. Mas por que eu não quero recomendar nada no pré-jogo? Porque eu não sei qual é a escalação, não sei qual time que vai em campo. Pode ser que o Borussia Dortmund e o Lille poupe alguns dos seus principais jogadores para o jogo da Champions League no meio da semana, tá? Isso acontece também com, acho difícil, né, o PSV, né, porque o PSV perdeu de 7-1, tomou uma goleada do Arsenal, então provavelmente vai com o time titular aqui e precisa se recuperar na tabela, velho, porque o Ajax já abriu 8 pontos de diferença, né, praticamente o título do holandês vai para o Ajax esse ano, mas o PSV vai querer se manter aqui nas duas primeiras posições para garantir a vaga na Champions League. É favorito, mas não é um time confiável, né? Baseado nos últimos jogos, perdeu de 7-1 para o Arsenal, perdeu os 2 jogos para o Eagles, né, pela Copa e pela Liga holandesa. Então é um time que não vem num momento muito bom nos últimos jogos, você percebe que tem muito empate, muitas derrotas. Então não é um time confiável nesse momento, por isso que eu também recomendo levar para o ao vivo. Eu também não sei a escalação. Feyenoord também já está praticamente eliminado, também não sei qual a escalação que vai em campo, também precisa da vitória para se recuperar no campeonato holandês, provavelmente vai estar de fora da Champions League na próxima temporada, devido à má campanha. E além desses times, né, tem o PSG e tem o Benfica, que nós também, eu tenho dúvidas se vai com o time titular por conta dos confrontos, né? Os dois perderam em casa por 1-0, mas tem chance de reverter. O PSG ainda mais pelo jogo que fez contra o Liverpool, né? Foi um amasso, um verdadeiro amasso, e pode ser que o Luiz Henrique poupe alguns dos jogadores para ir com tudo para Anfield. E o Benfica também perdeu por 1-0, então tem chance, né, velho? Tem chance. O Benfica já é tão favorito, já é muito favorito. Se vocês quiserem utilizar essa cotação no pré-jogo, em alguma dupla, é válido, tá? Eu gosto para combinar em uma dupla. Ou se você quiser levar
pro live mesmo, trabalhar no live também é uma boa, porque o Benfica tá brigando pelo título contra o Sport, né? E os dois, se o Benfica vencer aqui, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Obviamente o Sport vai estar na liderança pelo saldo de gols, mas os dois ficam com o mesmo número de pontos e tá brigando ponto a ponto pelo Campeonato Português, tá? Por isso que eu até coloco o Benfica aqui contra o Nacional, que é uma equipe bem frágil, né? Como super favorito e dá para utilizar no pré-jogo. Mas eu decidi trabalhar essas equipes de Champions League no ao vivo, beleza? E nós temos o Grenal, que apesar de ter colocado aqui no ao vivo, para se trabalhar no ao vivo, é um jogo onde dá para trabalhar dois mercados, né? O mercado de escanteios e o mercado também de cartões no pré-jogo, tá? São dois times que têm uma média alta de escanteios, né? O Grêmio com a média de quase 7 escanteios por jogo, o Internacional com a média de 7,5 escanteios por jogo. Então, assim, são dois times que cobram bastante escanteios pelo estilo de jogo. Então, eu gosto bastante de explorar esse mercado e os mercados de cartões também. Ainda não abriu, mas para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões é algo que eu sempre estou de olho no Grenal, tá? E, na minha opinião, o Internacional chega melhor para esse confronto diante do Grêmio, beleza? Então, dá para se trabalhar o Internacional mais um, para mim é uma boa, tá? Pelo fato de ser o jogo de ida e fora de casa. E dá para estar de olho no ao vivo, no Internacional, né, com empate, tá? Mas isso no ao vivo. No pré-jogo, recomendo trabalhar o mais um. Vejo o Internacional melhor porque é um time que defensivamente é melhor do que o Grêmio, né? A gente pega os confrontos contra o Caxias, 3-1, 2-0, né? O Grêmio é um time que tem, o Internacional, desculpa, é um time que tem sofrido poucos gols, é um time que a maioria dos jogos ganha por 0, né? É um time que nos últimos confrontos contra o Grêmio, o Internacional tem levado a melhor, pegando os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, venceu os 2 jogos por 1-0, tá? E nesse ano, pelo Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, foi um jogo que foi 1-1. Então, assim, o Internacional tem levado a melhor, né, nos confrontos recentes. O Internacional tem se defendido melhor e por conta da defesa do Internacional, eu gosto sim de olhar para esse handicap mais no Internacional ou até mesmo no ao vivo, se você perceber que o Internacional está dominando o jogo, não está sofrendo tanto, dá para trabalhar com empate, mas no ao vivo, tá? No ao vivo, tenha cuidado com isso, beleza? Agora vamos partir aqui para os favoritos que vão jogar em casa. O Leverkusen e o Bayern de Munique, ambos vão jogar em casa, né, nessa Bundesliga, e ambos não precisou viajar nessa Champions, né? O Bayern Leverkusen enfrentou fora de casa o Bayern de Munique, na Alemanha, um clássico alemão na Champions League, e o Bayern de Leverkusen acabou perdendo por 3-0. Esse confronto, sinceramente, para mim está encerrado, tá? Na Champions League, o Bayern vai se classificar na Champions League. Inclusive, eu acreditava que o Leverkusen poderia aprontar, mas o Bayern fez uma baita partida. Óbvio que foi uma baita partida, mas com vários erros individuais da equipe do Leverkusen, né? Principalmente do seu goleiro na Champions League. E agora eu acredito que os times vão focar realmente, principalmente o Leverkusen, aqui na Bundesliga, tá? Praticamente o título vai para o Bayern, né? Tá consolidado, porque são 8 pontos de diferença. O Leverkusen não vai conseguir acompanhar, isso é um fato, tá? Mas, e também outro ponto é que o Leverkusen praticamente já está garantido nessa segunda colocação, porque o Frankfurt, que está aqui na terceira colocação, está com 42 pontos. Ou seja, são 11 pontos de diferença, também não acredito que vai chegar, mas o Leverkusen em casa, obviamente, é favorito diante do Werder Bremen, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, dá para utilizar essa cotação em uma dupla, tá? Mas o Leverkusen é bem favorito. O Bayern de Munique vai enfrentar o Bochum, que é a pior equipe, eu bato muito nessa tecla, sou a pior equipe, para mim é o Bochum, né? Defensivamente é um time muito fraco. Ah, Marcão, mas tem o Kiel, tem o Heidenheim que tá mal, beleza. Também são equipes ruins, mas eu coloco o Bochum muito ruim aqui, por quê? Eles tomaram 47 gols já em 24 jogos, tá? Óbvio, a defesa do Kiel e do Heidenheim são piores, mas é um time que marcou somente 23 gols, pô. É um time que marcou poucos gols, é um time que tem um ataque ruim e uma defesa ruim, tá ligado? Se você pega o Kiel, é um time que marcou 35 gols, o Heidenheim, beleza, marcou 27, mas o Bochum marcou só 23. Aí você, mas o São Paulo aqui marcou 18, o União Berlim marcou 20, mas são times que sofreram bem menos gols, né? O União Berlim sofreu 37, o São Paulo sofreu 29, mas o Bochum sofreu 47. Assim, é um time que realmente defensivamente é ruim, ofensivamente é ruim. Então o Bayern deve deitar nesse confronto, ainda mais em casa. O que é que eu gosto aqui de trabalhar nesse Bayern de Munique? A vitória no primeiro tempo, tá? O Bayern é um time que começa com muita intensidade desde o primeiro minuto.
Então, para mim, a vitória no primeiro tempo do Bayern de Munique, aqui dentro do Bochum, é algo que eu vou estar de olho, é algo que eu considero como uma boa. Ou gol HT. Só que o que acontece? Eu fui olhar agora, né? A vitória do Bayern no HT está pagando somente 1,38. Para mim é uma cotação muito baixa para uma vitória no primeiro tempo. Né? Eu só pego no mínimo ali pagando 1,55. Então eu vou levar esse jogo para ao vivo, para no ao vivo eu pegar uma cotação melhor, tá? Do Bayern de Munique para vencer no primeiro tempo. A mesma situação acontece com o Liverpool. O Liverpool aqui ainda tem outro fator que provavelmente vai entrar com o time reserva, tá? O Liverpool provavelmente vai entrar com o time reserva porque tem um jogo da Champions League no meio da semana contra o PSG e foi um jogo onde o Liverpool foi amassado pelo PSG. Então provavelmente vai com o time reserva, mas vai enfrentar o Southampton, que também é a pior equipe da Premier League, com 65 gols sofridos em 27 jogos e perdeu 22 dos 27 jogos. Então um time assim horrível realmente, tá? O Liverpool está numa posição confortável na Premier League, então aqui eu vou esperar dois fatores. Primeiro, a escalação do Liverpool, né? Olhar como o Liverpool vai estar atuando no ao vivo e esperar também uma cotação melhor para uma possível vitória do Liverpool no primeiro tempo no ao vivo com uma cotação melhor. Mas isso vai depender muito do time que o Liverpool está em campo e vai depender muito também de como o Liverpool está jogando, beleza? Mais olho na vitória no primeiro tempo, tanto do Bayern de Munique quanto do Liverpool, já que vai enfrentar as piores equipes das ligas onde eles estão atuando, beleza? O Crystal Palace vai enfrentar o Ipswich. O Ipswich, que fora de casa, é uma das equipes que mais perde, né? Uma das equipes mais frágeis. Tem 16 derrotas em 27 jogos, 8 empates e 3 vitórias. É um time que é um grande candidato a ser rebaixado, né? Para mim, o Ipswich, Leicester e Southampton, que foram os times que subiram de divisão, são os times que vão retornar para a segunda divisão, porque não está no nível das outras equipes. Vai enfrentar um Crystal Palace que é osso duro de roer, né? São 9 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, com 35 gols marcados e 33 gols sofridos. Tá? É um time que é bem complicado quando joga dentro de casa, é um time que costuma jogar até bem, né, contra essas equipes inferiores dentro de casa, tá? Nos últimos jogos, entre eles, né, foi um jogo na casa do Ipswich. A equipe do Crystal Palace venceu por 1-0, então eu gosto sim de estar de olho nessa possível vitória do Crystal Palace por 1-0, por 1-0 não, né, diante do Ipswich, tá? Eu vejo como um certo favorito, porque pelo fato de jogar em casa, pelo fato de ter um time melhor, né, o Ipswich fora de casa tem uma atuação bem abaixo, bem ruim, é um time que toma muitos gols. Inclusive, ó, se você olhar aqui os últimos 10 jogos do Crystal Palace, foram os últimos 10 jogos que eles até aumentaram, cresceram de rendimento. Ele marcou gols em todos os jogos, tá? Tem uma média de 2 gols marcados e 0,6 gols sofridos, uma média muito baixa de gols sofridos. Já o Ipswich tem uma média de 2,4 gols sofridos, então uma média muito alta de gols sofridos. Então, diante desse cenário, né, eu gosto sim de estar de olho na vitória do Crystal Palace, tá? É um time que nos últimos 10 jogos, se a gente pegar os últimos 10 jogos, é um time que vem sofrendo poucos gols e um time que vem marcando muitos gols, né? Venceu aqui pela FA Cup 3-1 Millwall, ganhou do Aston Villa por 4-1, venceu o Fulham fora de casa por 2-1, aí perdeu para o Everton, né? Venceu o Manchester United por 2-0, tinha perdido aqui para o Brentford, 2-0 contra o West Ham, 2-0 contra o Leicester. Então, assim, é um time que vem jogando bem nesse recorte dos últimos 10 jogos. E eu, particularmente, eu gosto de olhar muito o momento, né, pegar esse recorte de 10 jogos das equipes, tá? O Valência vai enfrentar o Valladolid. Eu sempre comento aqui, né, faço comentários ruins sobre o Valência, que o Valência aqui caiu muito de produção nessa temporada. É tanto que está aqui na zona de rebaixamento. E é um jogo de zona de rebaixamento, né? Só que, cara, a gente olha para o Ipswich, é um time que tomou 60 gols em 26 jogos. Ou seja, tem uma média de mais de 2 gols por jogo sofridos e só marcou 17 jogos. Ou 17 gols em 26 jogos. Então, uma média também muito baixa, de praticamente 0,6 ali gols marcados. Então, a pior equipe disparada, tá? Só que eu não confio ainda nesse Valência a ponto de pagar uma odds 1,38. Por isso que eu recomendo sim vocês levarem para o ao vivo, avaliar como é que vai estar o comportamento do Valência, vai jogar dentro de casa, e com a cotação melhor você provavelmente pegar essa vitória do Valência, né? Dependendo do que está acontecendo dentro de campo. Eu só não gosto dessa cotação em 38, mas vai enfrentar a pior equipe, né, velho? Aqui, uma média de 0,7 gols marcados e de 2,9 gols sofridos. É muito alto. Não é que o Valência tem uma média boa, não, tá? Tem uma média também de 2 gols sofridos.
Mas a gente tá falando do time que tem uma média de 3 gols sofridos nos últimos 10 jogos. É muito alto esse recorte do Valladolid, tá? Outro jogo também é o do Trabe, que eu vou estar de olho no live, né, por conta da cotação tá muito baixa, mas justamente porque vai enfrentar o Ataespor, que já está rebaixado, né? É um time que está com 13 pontos, então já está rebaixado, tanto o Adana contra o Ataespor. Então todos os jogos deles dois eu sempre estou de olho na possível vitória do adversário, porque é dois times que já estão rebaixados, né? Então é um momento da temporada que vale a pena estar de olho nesses times para a gente estar jogando contra, né? Apostando contra, porque te paga bem, né? Inclusive aqui está pagando bem, 1,38. Dá para utilizar sim em um possível pré-jogo ou dá para levar para o ao vivo e utilizar essa vitória. O Trabe que está aqui numa posição também confortável, já não briga por nada, né? Nem para cair, nem para continuar, brigar para uma vaga europeia, mas o fato de jogar em casa contra uma equipe já rebaixada o torna bem favorito, tá? Uma dupla que eu quero recomendar aqui para vocês no estadual é a vitória do Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Azures, tá? O Atlético Paranaense, por mais que caiu para a Série B, é favorito para o Campeonato Paranaense, né? Que quero muito ao final contra o Curitiba. O Curitiba precisa reverter um placar por 2-0 e eu vou comentar esse jogo amanhã. Mas aqui o Atlético Paranaense de fato é bem favorito, está pagando em 22, e o Fortaleza também é bem favorito, está pagando em 25 contra o Ferroviário. Então essa dupla, vitória do Atlético Paranaense e vitória do Fortaleza, está pagando em 56. Eu vejo com bons olhos porque são dois super favoritos. O Fortaleza, inclusive, venceu o Ferroviário agora pela Copa do Nordeste por 4-0. E eu acredito que deve repetir um placar elástico aqui no mata-mata do Campeonato Cearense, tá? Bem favorito. Outro para mim favorito que vale a pena estar a favor da vitória é o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro vai enfrentar o América Mineiro. O Atlético Mineiro, para mim, dentro de casa, vai tentar fazer, obviamente, o seu papel de casa, né, que é vencer. Eu vou deixar aqui um link na descrição do Atlético Mineiro com a odds pagando 1,53, tá? Na Bet365 tá pagando em 48. Eu vou deixar essa cotação. O Atlético Mineiro é o melhor time de Minas, tá? Não é o Cruzeiro, é o Atlético Mineiro. O América cedeu muitos contra-ataques, cedeu muito espaço para a equipe do Cruzeiro nos dois jogos. Foi muito mais desmérito do Cruzeiro também não ter concluído as jogadas, né, em gol, não ter convertido as bolas em gols, muito também por culpa do Gabigol, que teve uma atuação muito ruim no segundo jogo, tá? Mas eu não acredito que o América deve segurar esse Atlético Mineiro, que é um time mais entrosado e que é um time, na minha opinião, mais forte coletivamente, tá? Individualmente comparado com o América. Então, o Hulk foi poupado no meio da semana pela Copa do Brasil, mesmo assim eles aplicaram uma goleada, fazendo 4 gols. E nesse jogo vai ter a volta do Hulk, vai com a cavalaria completa. Então, pelo fato de ir com o time todo completo e de ser o jogo de ida jogando em casa, tá? Eu coloco um favoritismo muito grande e acredito que o Atlético Mineiro saia com essa vitória e no final até se consagre campeão do Campeonato Mineiro, tá? E a cotação que eu vou deixar para vocês pagando em 53, eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar no link e fazer. Teremos aqui que eu coloquei outros favoritos. O Pirâmides pela Copa do Egito está pagando em 28, é uma cotação que dá para você utilizar em alguma dupla. A Inter de Milão vai enfrentar o Monza, é um time que fez o resultado já na Champions, vai com o time titular aqui porque obviamente está na briga, né, pelo campeonato italiano e está 1 ponto a mais do que o Napoli, então, e 3 pontos a mais do que a Atalanta, então não pode vacilar, vai enfrentar um adversário muito ruim que é o Monza. O Monza já está também, é um time que já está rebaixado, tá? Já está rebaixado. Então, acredito no atropelo da Inter de Milão, apesar de não ser um time de estar atropelando tanto, acredito que vai vencer com muita tranquilidade. Eu gosto de estar de olho em 2 mercados aqui. Um mercado é a vitória no primeiro tempo, e aí você espera no ao vivo, porque está pagando em 44, para pegar uma cotação melhor. E eu gosto da Inter de Milão, a Internacional, marcar 2 gols, tá? Ela tem uma média de 2 gols marcados, 1,6 gols marcados, né? Mas nos últimos jogos a gente pega o recorte, principalmente jogando em casa, ela tem uma média de 2 gols marcados por jogo, exceto contra o Genoa, que foi até um jogo bem difícil, mas os outros jogos é uma média de 2 gols marcados, até contra adversários melhores. E isso vai muito por conta do Monza, né? Como eu falei, é um time muito ruim, é um time que tomou 4 da Roma, tomou 5 da Lazio, tomou 2 do Genoa, tomou 3 do Bolonha,
tomou 2 do Parma, então eu acredito que sim, a Inter de Milão vai marcar 2 gols nesse time do Monza, tá? E para a Inter de Milão marcar 2 gols e para o Barcelona vencer, pagando aqui 1,22, tá pagando muito bem, tá? Tá pagando 1,52, se eu não me engano, para minha cotação excelente, para se apostar. E eu gosto dessa aposta, dessa dupla, beleza? O Barcelona também que não pode vacilar, ainda mais nos jogos dentro de casa. O Osasuna, inclusive, venceu o jogo de ida dentro de casa, né, pela La Liga, porque o Barcelona nesse dia poupou 7 dos titulares. Aqui, obviamente, o Barcelona não vai poupar ninguém, porque a classificação está bem acirrada, né? E sabe que o Atlético de Madrid vai ter um adversário difícil nesse domingo. O Real Madrid não vai jogar em casa contra o Raio Vallecano, mas costuma se complicar com o Raio Vallecano, o Real Madrid, né? Mas o Barcelona está com, obviamente, aqui 3 pontos na frente do Real, vai querer manter esses 3 pontos, está com 1 ponto na frente do Atlético, sabe que o Atlético vai ter um jogo difícil nesse domingo, tá? E não é só ter um jogo difícil que o Atlético vai ter. O Atlético pode poupar os seus jogadores, assim como o Real Madrid, por conta do jogo da Champions, né? Já que vão se enfrentar na Champions. O Barcelona, como fez um resultado contra o Benfica, e vai jogar em casa e sabe que é superior ao Benfica, não deve poupar os seus jogadores aqui diante do time do Osasuna, que é um time que costuma dar trabalho para o Barcelona, mas é um time mais fraco, tá? E o fato do Barcelona jogar em casa o torna bem favorito. Então eu acredito que o Barcelona vai entrar já querendo fazer o mais rápido possível o resultado, né? Fazer uma vantagem ali de 2, 3 gols, para depois poupar alguns jogadores no segundo tempo. Eu acredito que isso vai ser o que o Barcelona vai querer buscar, né? E obviamente o Barcelona é bem favorito em todos os aspectos diante do Osasuna. Mas eu digo, eu não acredito num jogo tão fácil assim, tá? Eu acredito que o Barcelona vai buscar resolver logo a partida no primeiro tempo. Não estou dizendo que vai, eles vão querer, não significa que vai, tá? Mas eu acredito que o Barcelona saia com a vitória, beleza? Outro favorito aqui, galera, que eu selecionei é o Marselha, tá? Diante do Lens. Eu gosto muito dessa equipe do Lens, né? A gente costuma apostar muito no mercado de gols. Eu coloquei aqui o Marselha como favorito porque eu gosto muito de olhar os últimos recortes, né, os últimos jogos. O Marselha tem sido superior, tem vencido o confronto. E o momento do Lens é um momento muito ruim, né? O Lens que perdeu para o Le Havre, o Lens que perdeu para o Nantes, o Lens que perdeu para o Strasbourg, perdeu para o Nice e tomando 2 gols desses times, tá? E vai enfrentar um dos melhores times, que é o Marselha, né? Dessa Ligue 1, é o time que justamente está aqui brigando para uma vaga na Champions League. Sabe que não pode vacilar, porque a concorrência está aqui, né, por essa vaga na Champions League. Tem Lille, tem Mônaco, tem Nice, tudo brigando junto com o Marseille por essa vaga da Champions. Eu vejo como favorito pelo fato de jogar em casa. Porém, eu não aposto em pré-jogo no Campeonato Francês, a não ser a favor do PSG, né? Mas quando é as outras equipes, eu costumo levar para ao vivo, porque são equipes que costumam oscilar bastante, tá? E galera, nós teremos de novo Flamengo e Vasco. E cara, no Flamengo e Vasco, vou ser sincero, eu sempre vou estar a favor da vitória do Flamengo. Como vocês já sabem, né? Vocês já sabem, quem me acompanha aqui já sabe. Sempre estou a favor da vitória do Flamengo. Inclusive tem super odds nesse jogo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês super odds nesse jogo. E é um jogo, eu não preciso muito falar muita coisa, velho. O Flamengo é superior em todos os aspectos, tá? Financeiro, coletivo, individual, institucional hoje. Momento, jogo, tudo tá superior que o Vasco. O jogo passado, obviamente, foi um jogo mais difícil. O Vasco jogou bem, tá? No jogo passado. Mas mesmo já o Vasco jogando bem e no dia que o Flamengo esteve mal no jogo, tá? Foi um primeiro tempo ruim do Flamengo. O Flamengo foi lá e conseguiu vencer por 1-0, né? Então esse jogo o Vasco vai ter que se expor um pouco mais, porque precisa ganhar por 2 gols de diferença. E essa exposição vai dar espaço para o Flamengo, vai ceder espaço para o Flamengo. E cedendo espaço para o Flamengo, irmão, é difícil para esse time. É difícil você ver o Flamengo passar um jogo sem marcar gols, ainda mais no Maracanã. Outro jogo até teve uma complicação pelo Nilson Santos, né? O Flamengo não conseguia sair jogando como normalmente sai. Então esse jogo, velho, eu vejo uma até mais provável vitória do Flamengo pelo fato de o Vasco ter que se expor, tá? E tá pagando bem, então tô a favor da vitória do Flamengo. Não vou nem falar muito desse jogo, porque os números mostram com tranquilidade o que tem acontecido, né, nesse confronto. Vitória vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas. O Vitória já venceu o primeiro jogo, tá, galera? Então acaba que esse jogo aqui pode ser que ele cozinhe, pode ser que entre com o time até reserva, por ter vencido por 4-0 o primeiro jogo. Eu coloquei aqui como favorito, mas eu não fiz nada, absolutamente nada nesse jogo no pré-jogo,
porque eu não sei qual vai ser a postura do Vitória depois de ter ganhado por 4-0. Pode ser que fique só tocando a bola pro lado mesmo, esperando o tempo passar, tá? Visitantes favoritos que eu listei aqui, cara, eu até listei visitantes favoritos, mas não são jogos fáceis, tá? O Villarreal vai enfrentar o Alavés. Esse é um jogo que eu deixei aqui para trabalhar o empate anula para o Villarreal, mas dependendo de como está o jogo no ao vivo, porque o Alavés é um time que se fecha lá atrás e que costuma complicar muito para os adversários, tá? Então é um jogo para ter cuidado. O Villarreal é favorito, precisa vencer porque está buscando vaga, obviamente aqui na Champions League, né? Precisa dessa vitória. E se vencer esse jogo vai para 47 pontos. O Atlético Bilbao com 26 jogos está com 48, ou seja, fica um ponto do Atlético Bilbao. Então uma briga muito boa entre eles dois por essa quarta vaga aqui que classifica direto para a Champions League. E vai enfrentar um Alavés que está aqui brigando para não ser rebaixado, mas o Alavés é um time que tem feito jogos duros, tá? Tem complicado para os adversários e vai jogar dentro de casa. Então, se for trabalhar aqui, trabalha o empate Villarreal, trabalha o empate anula, tá? Eu vou buscar esse empate anula, vou estar de olho no empate anula, porém no ao vivo, beleza? O Milan também segue a mesma linha. Para mim, a única coisa que dá para trabalhar é o empate anula, porque é um time que oscila muito. O Milan, que inclusive, para mim, não vai nem se classificar para a Champions League e para mim também vai ficar de fora de uma competição europeia na próxima temporada. Mas como vai enfrentar o Lecce, que é uma equipe que tem um ataque, um dos piores ataques da competição, se não o pior, é o pior ataque, com 18 gols marcados em 27 jogos. É um ataque muito ruim, né, e uma defesa muito frágil, e perdeu 14 dos 27 jogos, só venceu apenas 6. Então, assim, eu vejo uma superioridade, obviamente, do Milan aqui, tá? Mas é um time que não tem minha confiança, tá? Um time que vem oscilando muito nesses jogos até menores. Tá aqui, é só olhar o retrospecto do Milan, né? Perdeu por 1-0 da... Desculpa, aqui eu peguei do Lecce. Vou pegar aqui do Milan. Perdeu para Lazio de 2-1, perdeu para o Bolonha de 2-1, tomando virada, perdeu para o Torino por 2-1, empatou com o Feyenoord de 1-1, venceu o Verona por 1-0, gol no final, tá? Contra o Feyenoord tinha perdido fora de casa, então assim, é um time que vem num retrospecto ruim, né? Perdeu 3 jogos consecutivos, depois da eliminação do Feyenoord, parece que desandou as coisas lá no Milan, tá? Por isso que se for trabalhar aqui no Milan, trabalha com empate anula, beleza? Porque o Lecce é um time que pode complicar. Ainda não saiu as odds do Falcon contra o Confiança, mas, cara, o Confiança é muito favorito diante desse confronto do Falcon, tá? Muito favorito em todos os aspectos. O Confiança é superior e venceu o último jogo, inclusive eu estava no estádio. Eu não vou para o estádio porque tem Flamengo e Vasco, né? Senão eu iria. Mas venceu o último jogo por 3-1, né? Aqui contra o Falcon, o Confiança, e venceu com muita tranquilidade. Eu acredito que isso deve se repetir aqui, tá? E os 2 jogos serão no Batistão, que é a casa do Confiança. E teremos também Braga contra o Porto. O Braga, que é um time que está brigando, né, aqui com o Porto, ó, por competição europeia, tá? E o Porto também está brigando aqui para se classificar direto para Champions. E cara, o que é meu ponto aqui é um jogo muito equilibrado, tá? Muito equilibrado. Mas o Braga nos grandes jogos, nos jogos contra as equipes melhores ali do Campeonato Português, tem se complicado, né? Contra o próprio Porto, contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Vitória de Guimarães, que para mim são as 4 ali equipes, junto com o Braga, que são as melhores equipes do Campeonato Português. O Braga tem se complicado nesses grandes jogos. Por isso que eu vejo realmente o Porto favorito, por mais que o Porto não tenha feito grandes jogos, tá? Mas se for trabalhar também, trabalhando sempre com empate, anula. E esse jogo especificamente eu recomendo levar para o live para validar o que está acontecendo em campo, para depois tomar a decisão, tá? Galera, listei vários jogos aqui que eu vou deixar para vocês para o mercado de gols, passando rapidamente, né? O Forest contra o City, sempre nos jogos do City eu estou de olho no mercado de gols, apesar que o Forest, quando encontra as grandes equipes, costuma jogar totalmente fechado, né? Contra o Arsenal foi um jogo que foi 0-0, totalmente fechado. Contra o Liverpool foi um jogo que foi 1-1, mas um Forest totalmente fechado. E contra o City eu acredito que vai ser a mesma coisa, mas vale a pena estar de olho no mercado. Tá pagando muito pouco, né? Leva pro live esse jogo, tá? Vejo o City também favorito, mas essa cotação não me agrada. Se for trabalhar, trabalha com empate anula, beleza? Mas gols é a melhor opção. O Como vai enfrentar o Venezia, esse jogo dos jogos do Como, eu sempre fico de olho no mercado de gols, né? Inclusive, nos últimos 10 jogos, o Como aconteceu over 1,5, tá? O Nico Paz jogando muita bola e eles marcando muito gol.
Gosto daqui do como para marcar pelo menos um gol, né? Vale a pena estar de olho na possível vitória deles no ao vivo, porque o Venezia é bem ruim, mas é um time que pode complicar. E não descarto o over 1,5 para esse confronto, para você combinar em uma dupla, tá pagando 1,30, tá? Outro jogo também favorável para gols é o que é contra o Stuttgart. Os jogos do Stuttgart também, vocês já sabem, né? Tem uma média muito alta aqui de gols, os dois times, inclusive o Kiel tem uma média de 4 gols em seus jogos, tá? Em seus jogos, tem uma média de 2 gols sofridos e 1,8 gols marcados. E 100% dos jogos com gol no primeiro tempo, nos últimos 10, tá? Então, olho no gol HT aqui, olho no gol no primeiro tempo aqui nesse jogo. Aí você pode esperar no ao vivo, pode se quiser apostar no pré-jogo. Wolfsburg contra o St. Paulo, né? Devido aos jogos do Wolfsburg ser jogos bem ofensivos, também vale a pena estar de olho nesse over 1,5. Brighton e Fulham e Brentford e Aston Villa, também jogos bem favoráveis para gols. Se você olhar, a média da Premier League tem tido uma média muito alta de gols, inclusive 90% dos jogos do Brighton e do Fulham dos últimos 10 aconteceu o over 1,5, tá? Do Aston Villa também tem acontecido com muita regularidade, inclusive 100% dos últimos 10 jogos do Aston Villa aconteceu o over 1,5, então vale a pena estar de olho. Wolverhampton e Everton, também eu gosto de estar de olho no mercado de gols. Em 80% dos jogos aconteceu o over 1,5 e é uma cotação que está pagando muito bem, tá? Tá pagando 1,40 o over 1,5 aqui do Wolverhampton e Everton. Para mim tá pagando muito bem, beleza? E aí tem aqui também o Freiburg contra o Leipzig, beleza? Aqui estão a lista dos mercados de gols para você trabalhar, seja no ao vivo, seja no pré-jogo. Só não faz múltipla, tá? Não recomendo fazer múltipla. E ficou os jogos do ao vivo. Galera, é isso. Espero ter compartilhado detalhadamente aqui com vocês. Espero ter te ajudado. Quem quiser pegar todas as minhas apostas de pré-jogo no ao vivo, entra no Clube dos 5%. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos pra cima.